Olá, seja muito bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Aqui nesse programa nós temos estudado a Bíblia capítulo por capítulo e estamos estudando vários livros da Bíblia versículo por versículo. E agora estamos iniciando o estudo minucioso, versículo por versículo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas antes, eu quero que você tenha uma ideia geral dela. A primeira coisa que temos que lembrar é que a igreja de Corinto era cheia de problemas. Seus membros tinham muitas dúvidas e precisavam dos conselhos de Paulo. Existia na cidade de Corinto o costume de comer carne oferecida a ídolos que depois era vendida no mercado da cidade por um preço menor. A idolatria que os coríntios praticavam antes de se converterem era imoral, e os crentes daquela cidade queriam saber se podiam ou não comer aquela carne. Alguns convertidos diziam que não tinha nenhum problema e outros não aceitavam que alguém comesse daquela carne. Paulo tratou desta questão nos capítulos de 8 a 10. Outra dúvida daqueles cristãos era sobre o papel da mulher na igreja e alguns aspectos da adoração na igreja, principalmente no que se referia à mesa do Senhor. Paulo tratou disso no capítulo 11. Os crentes de Corinto receberam dons espirituais quando o Espírito Santo foi derramado sobre aquela igreja, e nos capítulos 12 a 14, Paulo falou sobre os dons do Espírito. O que temos presenciado em todo o mundo nos últimos 25 anos é que todos os movimentos carismáticos que têm acontecido nas igrejas são acompanhados por alguns problemas. Vocês acham que alguns dons são mais importantes do que outros? Vocês acham que alguns dos dons espirituais servem como credenciais ou provas de que uma pessoa é espiritual? Esses são alguns dos problemas que surgem quando os dons espirituais começam a ser manifestados. Paulo tratou desse assunto nos capítulos 12, 13 e 14. Estes capítulos são dos mais importantes da Bíblia sobre o assunto. Os coríntios eram intelectuais e filósofos da cultura grega e tinham dificuldade para aceitar o sobrenatural, principalmente a ressurreição. No capítulo 15, Paulo falou sobre a ressurreição para dissipar qualquer dúvida que aqueles crentes pudessem ter. No capítulo 16, Paulo apresentou alguns comentários muito importantes ao tratar da perseguição que aqueles crentes estavam enfrentando. Esta é a estrutura básica desta carta. Agora vamos começar o estudo mais detalhado da carta, falando sobre os seus primeiros versículos. A primeira palavra desta carta é Paulo. Naquele tempo as cartas começavam com o nome de quem as tivesse escrito. Elas eram escritas em rolos ou pergaminhos e o leitor não precisava desenrolar todo aquele rolo para descobrir quem é que tinha escrito, quem tinha enviado a carta. Este, portanto, era o formato comum de uma carta daquela época. Sabemos, então, que a carta foi escrita por Paulo. Ele se identifica como chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Quando analisamos o conteúdo desta carta e também o da segunda carta aos Coríntios, observamos que esta igreja questionou o direito de Paulo de se autodenominar apóstolo. Por isso, Paulo iniciou esta carta declarando que tinha sido chamado para ser apóstolo pela vontade de Deus. Além disso, ele também informou que estava acompanhado. Ele diz assim, e o irmão Sóstenes. O apóstolo Paulo sempre tinha alguém com ele sempre viajava em grupo. No que se refere ao apóstolo Paulo, ele gostava de aplicar uma liderança pluralista, ou seja, ele não gostava de atuar como a estrela do espetáculo, como aquele que resolvia tudo sozinho. Talvez pelo fato de ter uma doença física, ele precisava estar sempre acompanhado. Talvez fosse porque era uma forma de treinar outros líderes. Bom, mas o fato é que ele nunca estava sozinho. Ele dirigiu esta carta à Igreja de Deus que está em Corinto. No versículo 2, esta expressão aparece outra vez. Os teólogos afirmam que esta carta é dirigida tanto à Igreja Universal como à Igreja local. A Igreja invisível e a Igreja visível. Para aquelas pessoas que acreditam que nasceram de novo, Paulo afirma que foi o Espírito Santo quem as colocou no corpo de Cristo, ou seja, na Igreja Universal e invisível, a Igreja de Cristo espalhada por todo o mundo. Esta igreja está espalhada por todo o mundo em qualquer lugar onde houver crentes reunidos. Esta é a Igreja de Deus.
Ao mesmo tempo, quando Paulo diz a igreja de Deus que está em Corinto, ele estava se referindo à igreja local, à expressão visível da igreja. Os teólogos se referem à igreja universal e à igreja local. A igreja universal e a igreja visível. Estas duas igrejas aparecem nestes versículos. Estas duas igrejas são citadas no versículo de abertura da carta. A expressão que Paulo usou depois desta foi aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. O que significa ser santificado, hein? Algumas pessoas acham que a santificação é uma obra da graça que acontece em nós depois de conseguirmos parar de pecar. Essa palavra santificado não tem nada a ver com uma vida perfeita e sem pecado. Sabe de uma coisa? Eu tenho provas do que estou falando. É isso mesmo. Paulo se dirigiu àqueles crentes como santificados. No versículo 10, Paulo começou a tratar dos problemas da igreja de Corinto. Um dos problemas daquela igreja era que um dos seus membros estava dormindo com sua madrasta. Paulo tratou desse assunto nos capítulos 5 e 6. Outro problema era que eles estavam se embriagando durante a ministração da ceia. Paulo tratou deste assunto no capítulo 11. Mesmo passando por esses tipos de problemas, Paulo se dirigiu a eles como santificados. Santificado, então, não tem nada a ver com viver uma vida sem pecado. Essa palavra significa separado, ou seja, ser separado para seguir a Cristo. Nesse contexto, santificado significa qualquer pessoa que foi separada para Jesus. Para segui-lo, Paulo estava se dirigindo a pessoas santificadas, santas, ou seja, separadas para seguir a Cristo. Quando somos separados para seguir a Cristo, nos afastamos do pecado. A santificação tem a ver com ser separado. Você tem se separado da antiga vida que tinha antes de se converter a Cristo? Mas as Escrituras, elas não dão, vamos dizer assim, muita ênfase a essa questão. Isso é que é importante. A Bíblia diz que a pessoa santificada é aquela que é separada para Cristo. As Escrituras enfatizam mais o fato de que você foi separado para Cristo do que foi separado das coisas consideradas pecaminosas. Paulo anunciou que aqueles irmãos eram santificados e os chamou de santos. Na segunda metade do versículo 2, nós lemos assim: em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O que concluímos com este versículo é que esta carta não foi escrita apenas para a Igreja de Deus na cidade de Corinto, mas também para todos, em toda parte, para os que invocam o nome do Senhor, Senhor deles e nosso. Neste versículo, Paulo enfatizou que esta carta era universal, dirigida à Igreja Universal de Deus. Portanto, todos os problemas abordados nesta carta e as soluções para eles aplicam-se para todos os crentes que chamam pelo nome de Jesus Cristo e que fizeram dele, vamos dizer assim, o Senhor. Neste versículo nós vemos aí uma ênfase muito importante. A ênfase é que a carta é dirigida à Igreja Universal de Deus. Então aí nós vemos uma coisa muito importante. Observe quantas vezes lemos a palavra Senhor nesses primeiros versículos. Para Paulo, aqueles que são realmente santificados, que realmente são parte da igreja, são aqueles que chamam Jesus de Salvador e também de Senhor. Durante a primeira geração da Igreja de Jesus no Império Romano, todo cidadão tinha que passar por uma cerimônia anual que consistia em acender um incenso e declarar: César é Senhor, César é Senhor. Isso era obrigatório e deveria ser cumprido por todos os cidadãos. Se alguém se recusasse a fazer isso, perderia sua cidadania romana. Os funcionários públicos perderiam o emprego, todos deveriam declarar: César é Senhor. Os primeiros cristãos foram expulsos da sociedade e considerados fora da lei porque não queriam se submeter a isso. Nesta carta, Paulo apresenta a base doutrinária para a comunhão da igreja no Novo Testamento. Apenas 3 palavras: Jesus é Senhor e não César é o Senhor. Paulo enfatizou o conceito do senhorio de Jesus. Paulo cumprimentou a igreja no versículo 3, dizendo: a vocês graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça. O que é graça, hein? A palavra grega para graça é charis. Usamos a palavra carisma quando a graça é manifestada.
Paulo inicia a carta dizendo: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Para Paulo, quando temos a graça, temos todo tipo de bênçãos que Deus pode nos dar. Não porque merecemos, mas simplesmente porque Deus a derramou sobre nós. Graça é um favor imerecido de Deus, mas ao mesmo tempo é o poder, o carisma de Deus que nos possibilita sermos seguidores de Jesus Cristo. No versículo 3, Paulo expressa o seu desejo de que todos recebam a graça de Deus. E no versículo 4 afirma que eles têm a graça de Deus. Ele diz assim: sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. No versículo 5 ele afirma que o resultado desta graça é que eles foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Para os gregos, a oratória era muito importante. Aparentemente, os coríntios achavam que se tivessem o dom de línguas, teriam uma credencial que mostraria que eles eram realmente muito espirituais. E aqueles que não tinham o dom de línguas não eram espirituais. Os que tinham o dom de profecia achavam que eram mais espirituais do que os outros e que esse dom era uma credencial de crente. Se alguém não tinha esse dom, aí não era espiritual. Paulo tratou desse assunto nos capítulos 12, 13 e 14. Mas, no início desta carta, nos versículos 6 e 7, Paulo mencionou esse assunto de maneira bem objetiva, dizendo que eles não tinham falta de nenhum dom, porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Paulo pregou o Evangelho, eles creram e depois houve a confirmação através dos dons espirituais. Paulo não disse que eles não tinham dons. Ele não disse que os dons não eram mais para aquela época, nem que os crentes daquela igreja estavam se iludindo. Paulo foi muito positivo e sugeriu que talvez eles precisassem enfocar melhor os seus dons espirituais. Não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. A segunda vinda de Jesus Cristo era um assunto muito importante para Paulo, uma doutrina muito séria, muito importante. Ele vai dedicar também para falar sobre a segunda vinda de Cristo. Mas que pena, o meu tempo hoje já acabou. Convido você a estar atento para o próximo programa. Até lá então, Deus lhe abençoe. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.